Vamos lá falar de Michele Bolsonaro, né? Ela tem conquistado aí um capital político único dentro do cenário conservador. O movimento da ex-primeira-dama vem contribuindo aí para embaralhar a escolha do representante da direita na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. Mas, até aqui, o bolsonarismo meio dividido aí sobre lançar Michele ou não para a presidência da República. Confira na reportagem de Pedro Teixeira. A presidente do PL Mulher realizou nesta sexta-feira o primeiro encontro nacional do grupo, em Brasília. O objetivo é fomentar lideranças femininas a entrar na política já no próximo ciclo eleitoral. Na cerimônia, Michele Bolsonaro discursou ao lado do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma mulher sábia edifica sua casa, mas uma multidão de mulheres sábias edificam uma nação. A mobilização em torno da ex-primeira-dama antecede a entrada formal de Michele Bolsonaro nas disputas eleitorais. Caciques conservadores avaliam uma possível candidatura ao Senado, ou então a própria presidência da República como representante de Bolsonaro, que segue inelegível. A movimentação pelo nome da ex-primeira-dama ao Planalto ganhou força com o resultado da última rodada de pesquisas eleitorais. Num dos cenários para o segundo turno, Michele aparece empatada tecnicamente com o presidente Lula. No campo da direita, o resultado só fica atrás do que é observado nos cenários em que os nomes de Jair Bolsonaro ou do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão nas urnas. Nominalmente, ela desempenha melhor do que outros 4 governadores cujos nomes foram incluídos na pesquisa. E do que o próprio filho do presidente, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Apesar das pesquisas, o núcleo duro do bolsonarismo está dividido na avaliação da escolha de Michele para disputar a presidência. Parte do grupo avalia que a ex-primeira-dama conquistou um capital político único ao despontar como uma liderança feminina conservadora. Essa parcela também destaca o trabalho na inclusão de pessoas com deficiência. Os contrários à ideia, por outro lado, afirmam que Michele não tem qualquer experiência política e que poderia derrapar durante a campanha, tirando qualquer chance da direita voltar ao Planalto em 2027. Graziela, olhando na superfície, a Michele Bolsonaro tem, enquanto potencial adversária do petismo, mulher, jovem, bonita, discurso social, origem na periferia, fala bem, evangélica. Por que o bolsonarismo não aposta nela? Bom, tem várias questões, né? A primeira delas é que todo mundo quer o legado de Bolsonaro e a fila tá longa, né? A fila tá longa e a turma não quer deixar passar essa oportunidade que parece ser única de um cenário de um presidente da República nesse momento fragilizado. Ela ganha importância e ganha visibilidade dessa maneira, porque eu queria lembrar que o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, o que resultou naquela pequena diferença que não o elegeu nas últimas eleições, foi justamente as mulheres evangélicas, sobretudo, né? Se as mulheres evangélicas tivessem votado de forma mais parecida com o que os homens evangélicos votaram, ou mesmo as mulheres não evangélicas, enfim, as mulheres são o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro e do bolsonarismo, não à toa, né? Todas as falas, não diria conservadoras, né? Tem um setor conservador que apoia Bolsonaro, mas as falas, quando se trata de mulheres, são falas reacionárias, quer dizer, que não buscam conservar, buscam resgatar um passado ou um outro momento em que as mulheres estavam em outro local. Então, não é de surpreender que não tenha apoio dentro do partido para uma mulher, porque é parte do âmago da ideologia de muitos dos que estão ali. Agora, é uma surpresa a possibilidade de se colocar alguém com a total falta de experiência de gestão. Eu não estou falando aqui sobre experiência política, mas de gestão de fato. Agora, a promoção do nome dela é interessante para a família Bolsonaro,
ela foi a que menos sofreu todas as perdas de visibilidade e a todas as questões relacionadas à pandemia, quando a gente fala da família Bolsonaro, né. Então, para o Bolsonaro é interessante que o nome da família continue em voga, seja como candidatura à presidência, seja Senado ou simplesmente para manter a estrutura do partido nas mãos da família, né. Para eles isso importa muito. Jussara? Olha, Caio, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela era vista dentro do PL há muito tempo, ainda no final de 2022, como assim um ouro a ser lapidado politicamente. Isso, quem me disse foi o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo ali do potencial que via nela quando ela sobe no palco, pela capacidade dela de conversar com o evangélico, de melhorar a imagem, na época, melhorar a imagem do então presidente Bolsonaro, junto ao eleitorado feminino. E com essa questão, depois da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele acaba ganhando ainda mais destaque. Importante a gente destacar aqui que ela, nesse período, ela não é muito afeita a dar entrevistas, a ficar falando, mas ela tem uma atividade bastante importante nas redes sociais e viaja o país fazendo reuniões frequentemente. Aqui em Brasília, ela reúne hoje e amanhã, faz uma reunião ali de mandatários, reunindo parlamentares, chefes de executivo, para poder... E aí ela se fortalece com esse grupo. Dentro do PL, cada vez a gente vê a Michele mais fortalecida e ditando ali os rumos no partido dentro da parte que lhe cabe. Ela enfrenta uma resistência, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já chegou a declarar que não via Michele num cargo de executivo e se ela fosse presidente, ele teria que ser o Casa Civil. Enfim, há uma resistência e tem uma percepção de que seria melhor ela sair candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal. Mas é inegável que ela é uma liderança muito forte no PL e o PL aposta cada vez mais. Só para mostrar o tanto do trabalho de bastidores que Michele vem fazendo, um trabalho de formiguinha mesmo que dizem, e até porque silencioso, não tão midiático, ela lançou um livro agora, dizendo assim, que é Edificando a Nação sobre Bases e Valores. É um livro que ela tenta ali mostrar qual é o caminho, de acordo com, explicando o conservadorismo. Então, ela vem fazendo esse trabalho de base, o que ela fortalece internamente, independentemente dela sair ou não candidata a presidente. Hoje, ela é uma liderança dentro do PL, uma liderança da direita que não se abre mão. Eu tenho a percepção que ela é mais conservadora até mesmo que os Bolsonaro, que o pai e os 3 filhos, já visto o grupo ali que ela constituiu, pelo que eu levantei aí, acho que o braço direito dela é a senadora Damares, Celina Leão, né, vice-governadora, né, do Distrito Federal, e também o Ives Gandra, né, e o filho, né, que também é ministro do TST. Eu ouvindo, na verdade, vocês duas, e ótimo ter vocês duas aqui, porque mulheres falando de mulheres, eu fico com a impressão que a Michele não voa mais alto, vamos dizer assim, ou não é alçada para voos mais altos, justamente porque os homens não deixam, né? Seja o marido, seja os filhos, seja o entorno político. Na sua percepção, Graziela, ela pontua, a despeito disso, muito bem, né? Ela fica atrás nas pesquisas políticas, no embate com o Lula, apenas Jair Bolsonaro e o Tarcísio. Tem mais pontos do que ela, e diferença de 2 pontos. Ela pontua bem, na sua percepção, pelo sobrenome ou pelo nome, Michele? Olha, eu acho que é pelo nome, Caio, mas é pelo nome talvez de um jeito que não tenha todo o sucesso eleitoral que pode se ter perspectiva agora. Por quê? O que eu quero dizer com isso? A essa distância das eleições, é muito comum a gente ter nessas pesquisas de intenção o reconhecimento do nome. Então, a pessoa ela escolhe ali durante a pesquisa, o entrevistador falando, as pessoas que ela já ouviu falar. Então, assim, é muito interessante para o PL, para o setor do PL que apoia a Michele e para a Michele, saberem que as pessoas sabem o nome dela.
Agora, quando chega no momento eleitoral, as pessoas vão dar um juízo de valor a respeito de se elas querem essa pessoa ou não na presidência. A coisa fica mais real. E aí, nesse momento, é que o reconhecimento do nome ele perde peso. Isso normalmente é mais próximo das eleições que a gente vê. E aí a gente vai precisar ver se a população brasileira, assim como esse setor que você citou do PL, que quer reduzir a participação da Michelle, também vai ter um posicionamento conservador e vai entender ou que não seria interessante uma mulher nesse papel, ou que ela é ótima para algumas coisas, mas não para gestão, né? Talvez para coisas mais simbólicas, que foi o que ela fez até agora. Então, eu acho que é pelo nome dela, eu não acho que é só pelo sobrenome, não. Mas eu acho que isso não significa que esse apoio vai se traduzir em voto lá em outubro de 2026. As pessoas reconhecem o nome dela e isso é positivo. Ô Jussara, você hoje, se a gente fosse projetar esse cenário da oposição em 2026, que aposta você faria de tudo que você conversa e mergulhamos todos nós, repórteres políticos, no nosso dia a dia, sobre essas composições à direita, ou na oposição, ou ao centro, de certa maneira na oposição ao Lula? Que aposta que dá para ter hoje? O que está mais concreto e factível hoje? Pergunta de milhões, né, Caio? Porque o que a gente observa aqui é que, de fato, não há uma definição. Há alguns desejos assim, de parte do PL. A gente sabe que o PL é um partido muito fragmentado, tem a ala bolsonarista e a ala valdemarista, que assim eu chamo, que é mais ligado ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e, portanto, mais pragmático, mais ali disposto a uma aliança mais firme com o Centrão. Então, há uma divisão. O que a gente escuta aqui nos bastidores é que o que eles acham que seria uma chapa imbatível seria governador Tarcísio de Freitas na cabeça da chapa, e Michelle Bolsonaro como vice. Tem gente sonhando com isso, mas tem muita água para rolar e tem um fator que impede, fica difícil fazer cálculos a tão longo prazo, Caio, porque tem um julgamento ainda de tentativa de golpe de Estado e isso vai mudar muito o jogo. Tanto conversando com líderes da centro-direita, que eles falam, olha, a gente está evitando fazer uma projeção. A gente sabe ali do favoritismo de Tarcísio de Freitas, como ele tem uma imagem que facilmente pode ser trabalhada, que ele é um nome que pode levar muitos nomes, muitos partidos do Centrão com ele para poder fazer frente ao presidente Lula numa disputa em 2026. Porém, o que falta ali, uma grande incógnita, é como o próprio Jair Bolsonaro vai se comportar. Ele, a semana que vem, né, ele vai ser interrogado no Supremo Tribunal Federal nesse processo da tentativa de golpe de Estado. A expectativa é ali até setembro já ter um desfecho desse julgamento e aí sim começa a ficar mais claro o que pode sair desse desfecho pensando já em 2026. Porque tem alguns detalhes. O que se sabe é que a direita só tem chance se tiver um nome abençoado por Jair Bolsonaro, que está inelegível. Ele insiste que ele é um candidato, mas isso muito da boca para fora, porque internamente já há uma percepção, claro, de que ele não vai ter condições de ser candidato, que é muito difícil uma candidatura dele. Então, precisa Bolsonaro admitir isso publicamente e abençoar, fazer a sua escolha. Mas aí eu concordo com a Graziella também, que a fila é muito longa. Tem muita gente querendo ser esse abençoado por Bolsonaro para tentar fazer frente a frente a Lula em 2026 com essa bênção de Bolsonaro. Eu acho que está longe ainda, é uma pergunta difícil de responder, Caio. Eu também acho, por isso que eu perguntei, espero que você não pergunte para mim. Graziella, de certo modo, para finalizar, o apoio do Bolsonaro é decisivo para um candidato de oposição? Qualquer que seja o candidato de oposição, ele tem que estar alinhado ao bolsonarismo ou não? A tal da direita tradicional, moderada, enfim, como quer que se chame, tem chance sem o apoio do bolsonarismo? Olha, estamos a mais de um ano das eleições, qualquer aposta agora seria leviana, Caio. Vou começar do mesmo jeito que a Jussara, porque eu não sou boba, sou muitos anos acompanhando política.
Mas me parece que existe sim, uma atuação mais autônoma, de uma direita que não necessariamente precisa de Bolsonaro. Por quê? Em primeiro lugar, você tem um setor da direita que é aquele bolsonarista raiz até o fim, né? Essa turma vai fazer um voto estratégico, porque vai querer fugir a todo custo do segundo turno com Lula. Então, essa turma vai votar em quem tiver mais intenção de voto e seja num campo mais à direita. Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez a transferência, na eventualidade da direita se dividir, ter uma direita bolsonarista e uma direita não bolsonarista, horas, o eleitor bolsonarista vai fazer um voto estratégico, ele não vai votar em quem Bolsonaro apontar, se Bolsonaro apontar alguém que não tem chances reais de bater Lula, né. Então, nesse sentido, me parece que o apoio de Bolsonaro é muito importante, teria um impacto muito grande, mas ele não é fundamental para um candidato de direita, seja ele de direita radical, seja ele de centro-direita. Então, e esse cálculo vai ter que ser feito aí pensando em como que vai conjugar essas coisas todas. Eu acho difícil ver Michele projetada ao executivo no contexto do PL, mas ela pode ser um fator muito importante para ser usado nas eleições, concorrendo a um cargo pro legislativo, mas apoiando e fazendo esse papel da família num contexto em que os demais provavelmente vão estar com outros problemas e não vão poder participar, ativamente do processo eleitoral.